Eu acho, o primeiro comentário que eu faria é sempre uma certa nuance entre o governo e o partido. Primeiro que o governo é um governo de coalizão, né? Obviamente. E, digamos, tem uma responsabilidade mais permanente, digamos assim. O partido, por definição, é mais militante, defende as ideias e os princípios, que o governo também faz, mas ele faz levando mais em conta o que é possível, o que dá para fazer e vários aspectos da realidade. Não, eu acho que talvez o grande desafio do partido em geral é a defesa da democracia, né, diante da democracia, com todos os aspectos sociais também que ela tem, né, de igualdade, combate à desigualdade, etc. Hoje em dia também combinado um pouco com a questão do meio ambiente, do clima, que eu acho de gênero, enfim, uma série de outras questões que o partido leva e deve continuar a levar. Agora, na questão de geopolítica, é que nós vivemos um mundo muito complexo, né? O Brasil, eu sei lá, eu acho que, digamos, se eu fosse só membro do partido, em relação a alguns temas, eu talvez pudesse ser mais radical do que sendo membro do governo, né? Porque o governo tem que ver aquilo que é possível, né? E aquilo que não vai trazer prejuízo para outros objetivos, às vezes. Por exemplo, sei lá, um gesto de solidariedade, vamos dizer. Aqui, pessoalmente você poderia tomar, mas politicamente você tem que ver quais são as consequências para o país que nós estamos governando, junto com outros partidos, né? Então eu acho que tem que levar em conta essa diferença. Dentro desse contexto, levando em conta isso, eu acho que talvez as principais coisas que eu acho que o partido deveria defender internacionalmente, para além digamos, da solidariedade com outros partidos que têm a mesma linha, é a defesa do multilateralismo, que eu acho que isso é o que está mais ameaçado. É justamente, você referiu ao meu artigo, quer dizer, a gente precisa de regras, mas não como diziam antes os Estados Unidos, não basta ter regras, tem que ser regras multilateralmente aceitas, não são regras impostas. E eu acho que essa digamos, é o principal desafio do mundo de hoje. E afeta a todos, porque afeta o governo, afeta o partido e afeta os partidos. O fato digamos, nós estamos vivendo um momento, não vou fazer julgamentos aqui, mas nós estamos vivendo um momento em que a regra é a força, é o que é possível, e isso não é bom. A gente quer regras de direito, regras que foram conquistadas no longo prazo, né, por várias atuações internacionais, internas dentro dos países. Por exemplo, nós ficamos muito preocupados que, digamos, as intervenções nos países sejam legitimadas, né? Intervenções externas. Isso eu acho que é uma grande ameaça e digamos, é uma das facetas da quebra do multilateralismo. Tem outras, por exemplo, que é você estabelecer tarifas arbitrárias sem olhar a OMC, a Organização Mundial de Comércio. Então, são vários aspectos. Por exemplo, como partido, eu me lembro de muitas pessoas, não era a posição oficial do partido, que achava até que a gente devia sair do OMC. Hoje em dia a gente sente falta de que a OMC seja respeitada, né? Então, essas nuances. Mas eu acho que a defesa do multilateralismo acho algo essencial, até levando em conta governos que não são necessariamente simpáticos para nós, mas são governos, foram escolhidos de forma, sobretudo aqueles que foram escolhidos de forma razoavelmente democrática, tem que ser respeitado. Eu acho que hoje em dia ser democrático já é ser de esquerda, né? Porque diante de todos esses perigos e riscos que a gente vive, eu não vou dizer, não, esse país não vou porque ele não tem, digamos, exatamente as mesmas ideias que eu. Então eu acho que o país democrático e que tem posições independentes no cenário internacional, que não fica totalmente subordinado a qualquer uma das superpotências, eu acho isso positivo. E eu acho que está havendo um pouco. O presidente Lula mesmo tomou a iniciativa, inicialmente com lá chama presidente, na realidade o primeiro-ministro Pedro Sánchez, da Espanha, que é o presidente do Conselho, também
O Chile, na ocasião, também participou e vários outros países participaram. Agora, defenderam a democracia, porque quando a democracia é um pouco assim como o ar, né? Só quando ela falta que a gente dá verdadeiramente valor a ela. Eu me lembro quando eu era muito jovem, muito jovem, já fui. Eu dizia, na época nem o PT existia, mas eu ficava dizendo, não, isso é um negócio de democracia burguesa e tal. Mas quando houve o golpe de 64, eu passei a sentir muita falta da democracia burguesa. Então a gente tem que ter uma visão ampla. Dentro dessa visão ampla, a gente defende mais aquilo que a gente acredita, né? Que é a igualdade, a independência dos países, soberania. Né? Soberania é uma palavra que tem que ser muito repetida hoje em dia, e aí é governo e partido. Se tem uma palavra que certamente é governo e partido, é soberania. Igualdade eu gostaria que fosse, mas eu acho que a gente tem que ter países que não comungam exatamente da nossa visão de luta contra a desigualdade, mas que estão também lutando pela independência, pelo equilíbrio, pelo multilateralismo. Temas que não estavam tão presentes, não é que ele fosse contra, mas que não estavam tão presentes, mas que hoje em dia são muito importantes, como o tema da igualdade de gênero, igualdade de raça, como o presidente Lula tem dito, combate ao feminicídio. Então são temas que eu acho que os jovens entenderão, né? E eu acho que é por aí, talvez é mais do que, digamos, você falar a propriedade comum dos meios de produção. Ninguém vai entender direito o que é isso, né? Então eu acho que isso tem uma ligação com a soberania, de você poder fazer as suas escolhas, o país poder fazer as suas escolhas, não depender, não ter que pedir licença externamente para você ter uma política, sei lá, no caso do meio ambiente e mesmo uma política externa, se relacionar com quem te interessa, quer dizer, com quem traz benefício para o nosso país, e não com quem outros países acham que a gente deve se relacionar. Então, acho que isso, no fundo, a soberania é um pouco assim o que é a liberdade individual no plano pessoal, né? A soberania é o país ter liberdade. E o multilateralismo, mal comparando também, porque não são a mesma coisa, é o que é a democracia no plano interno, quer dizer, de você respeitar as regras, respeitar as leis e não tomar decisões arbitrárias e pela força.